Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à 16ª Semana Rede Pedagógica e hoje nós temos uma pré-abertura super especial com o professor José Pacheco, conduzindo nesta live interativa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um curso gratuito com certificado de 120 horas e no qual você se inscreve no endereço www.redepedagogica.com.br. Que prazer, professor José Pacheco, estar aqui com você para uma troca de ideias pedagógicas sobre a relação família-escola. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Rede Pedagógica, professor. Muito obrigado, Pedro Valdo, pela oportunidade. Eu acompanho raras organizações como a vossa e, portanto, reconheço em vós, e não sou puxa-saco, uma disponibilidade que outros não terão e estarei sempre disponível para ajudar quando vós precisardes. Portanto, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tópico que é tão importante. Professor, e é uma honra muito grande ter você aqui participando da Rede Pedagógica, você que foi, que é e que sempre será um revolucionário da educação. E hoje eu estava revendo algumas conversas anteriores que nós tivemos aqui na Rede Pedagógica. E na quinta semana Rede Pedagógica, para ser mais exato, você disse que não faz sentido, por exemplo, ensinar crianças muito pequenas de forma isolada das famílias. Exatamente. Esse é um dos pontos que eu tenho defendido. E repara que desde há muitos anos, mais propriamente há 55 anos, ainda não terias nascido na altura, eu vivia numa pequena comunidade na cidade do Porto. E os pais iam trabalhar e ficavam as crianças entregues àquilo que chamavam as amas. Mas havia também quem ficasse em casa. Mas avós, os avós. Eu observei que nos casos em que os avós se aproximavam das amas, o desenvolvimento daquelas crianças de 2 anos era exponencialmente maior. Mas foi uma pesquisa muito atabalhoada, sem grande rigor, mas que me bastou para depois, quando eu fui estudar mais a sério, isto passados 2 ou 3 anos, esse fenómeno. Li, por exemplo, Don Davis, quando ele trabalha em relação escola-família. Li muita coisa da psicologia, que hoje chama psicologia profunda, e percebi que essa ruptura que se opera nas creches, sobretudo, entre duas gerações, que têm pelo meio a geração dos pais, essa ruptura, essa falta de contacto da avó com neto, é extremamente prejudicial. Então, por isso, e se quiseres falar sobre isso, é que já na Escola da Ponte nós praticamos uma outra forma de cuidar de crianças de tenra idade e com grande êxito. Os avós estavam em casa, estavam a se em frente à televisão, a ver aquelas coisas. Por que não acompanhar os técnicos? Por que não ajudar a mudar uma fralda? Por que não contar uma história, ler? Por que não cantar uma canção tradicional para a criança, juntamente com os técnicos? Porque é que a criança há de estar num ambiente, enfim, fechado quase sempre, embora tenha um tempo de recreio, porque infelizmente na creche e educação infantil já se produz, enfim, esse formato da escola prussiana. Então, por que não? Quando eu fui para a Ponte, eu não tinha colegas que quisessem fazer algo diferente. Eu não vou contar a história da Ponte, que é uma história de 50, quase 50 anos, mas vou dizer-te o essencial. Quando eu me propus realizar algo diferente, já tinha experimentado isso antes, em vários lugares, a diretora
proibiu-me. O Ministério mandou ameaças. Foi alvo de processos disciplinares. Até que eu resolvi voltar-me para a família. Voltar-me para a família. E não quis levar a comunidade para a escola. Nem a escola para a comunidade. Isso é uma velha história do tempo do Comênios, que diz que não se deve levar a árvore para a escola, mas a escola para baixo da árvore. Não tem que ir para baixo da árvore, nem para a escola. A escola é o nodo de uma rede chamada comunidade de aprendizagem. Quando alguém me diz, algum professor me diz que faz visitas à comunidade, eu pergunto se alguém visita a sua casa ou se reside nela. Então, o projeto da Ponte começou exatamente nesse sentido. Eu e 4 pais. Melhor dizendo, eu, o Egas, o Braga, Egas, Armindo, Barros e Clara. 3 pais e uma mãe. Muita gente aparecia com necessidade de ter um lugar onde cuidar crianças com 1, 2 anos de idade. E a Ponte, de imediato, acabou com segmentações, deixou de haver Fundamental 1, Fundamental 2, que isso não faz sentido nenhum. E desculpai lá, Edvaldo, eu respeito muito aquilo que vós fazeis, mas penso que é a altura de acrescentar alguma coisa. Pronto. O que fazeis é bom, mas disponibilizar para uma abertura de mente para acrescentar alguma coisa. Então, o que se fez? Trabalhei desde esse momento em comunidade. Banco de horas, disponibilidade de avós, disponibilidade de pais, todos juntos, crianças de 10 anos com crianças de 6 anos, com crianças de 15 anos, com crianças de 80 anos, todos juntos, aprendendo uns com os outros, cuidando uns dos outros, desenvolvendo a sua comunidade. Foi a primeira associação de pais do meu país. A primeira. E hoje, não sei se sabes, a Escola da Ponte não tem diretor. Quem dirige são os pais. Sabias isso? E, portanto, muito mais do que ninguém, os pais sabem o que fazer com os seus filhos. Compete aos professores completar a ação da família, completar. Compete à família completar a ação social e escolar. E é nesse sentido que eu gostaria de falar convosco no dia 25, de uma nova, onde efetivamente as gerações se encontrem num objetivo comum. E que nunca mais se entregue uma criança de 1 ou 2 anos apenas aos cuidados de técnicos fantásticos, mas que vão cuidar numa perspectiva técnica. Há amorosidade, sem dúvida. Há amorosidade. Mas é bem diferente dos avós. A amorosidade dos avós é indispensável. Professor, nós temos nosso modelo econômico, né? Um princípio de especialização, de profissionalização. No campo da educação, muitos acreditam no modelo de especialização, de a educação ser tratada de uma forma meramente profissional pela escola. Por que você acha que essa visão tem problemas, professor? Eu também defendo a especialização. Eu trabalhei na universidade, mais que uma universidade. Trabalhei na formação inicial. Eu dizia sempre que é preciso especialização. Tratar em profundidade a disciplina que eu leciono, tratar em profundidade o conhecimento do modo como se aprende, mas a par dessa especialização é necessária uma formação geral que não é dada. Quanto à especialização em si, ela não tem nada de mal, mas ela tem que se articular com outras especializações. Porque não pode haver essa distribuição como a base nacional estabelece, em disciplinas. Não pode. Mas já lá vamos. Eu estava a dizer que é preciso uma formação geral que sustente a formação especializada. Eu digo de outro modo. Quando eu fui para professor, eu era engenheiro. Eu sabia muito de eletrotecnia, mas não sabia ser professor. Eu sabia dar aula. E fui dador de aula, com muito orgulho. Dava as minhas aulas
mas percebi que eu não era professor, era um dador de aula. O que foi que eu fiz? Fui estudar Montessori, Claparede, John Dewey, Kilpatrick, Freire, Steiner, tudo, as taxonomias de Bloom, Martin Craig, fui estudar o personalismo do Monnier, a individualização bom, fui estudar tudo. E, como sabes, a Ponte foi a primeira escola no mundo a passar do centro do professor para o centro do aluno. Está errado. Está errado. O centro não é o aluno. Não há centro à relação humana. Há uma relação humana triangular entre a educação familiar, social e escolar do Estado. Há nessa relação a produção de vínculo, através do qual se produz conhecimento, depois de recolha por pesquisa de uma informação. Então, os professores deveriam, para além da especialização, ter uma formação geral, por exemplo, em História da Educação. Quando eu pergunto a um professor quando foi que começou na América do Sul a haver salas de aula, por exemplo, ninguém sabe. Nunca encontrei um. E olha que já perguntei a milhares. Eu sei. Né? A história de Iva e de Lancaster. Bom, história, Sociologia da Educação, outra área, que é obrigatória como formação geral. Sociologia da Educação é uma especialização também, mas é uma especialização em que a pessoa que estuda Sociologia da Educação vai perceber que há um senhor chamado Philippe Bourdieu que diz que este sistema tem que ser substituído. Ele está a ser reproduzido. Se for estudar, por exemplo, epistemologia, vai deparar com o modo como se aprende. Se for estudar, por exemplo, filosofia da educação, vai encontrar um senhor chamado Agostinho da Silva, vai encontrar muita gente. Se for estudar, sei lá, olha, encontra Edgar Morin, encontra o Freire, encontra toda essa gente. Se for estudar as psicologias, psicologia da memória, da aprendizagem, da linguagem, psicologia da memória, vai ter que fazer essa formação geral e ela não existe. Porque quando ele faz essa formação geral, é especialista numa área, mas com um conhecimento bem profundo também de ser professor. Ser professor. Posso dar-te um exemplo, se me permites, e que tem a ver até com a faixa etária que nos propomos conversar, a relação família-escola. Quando eu toquei em mim e percebi que eu não sabia alfabetizar, eu fui especializar-me em alfabetização linguística. Aliás, é um dos grandes problemas do Brasil. Pensar que há uma idade para aprender a ler e que só há um ou dois modos de aprender a ler. Estou-me a referir ao modo tradicional do Papa Pipau Puto, até Tito tudo, ou então da Ferrer e da Magda Soares, da invasão. Não há. Eu aprendi 25 abordagens. 25. Por exemplo, aprendi a fazer repertórios linguísticos. Aprendi a calcular a lateralidade predominante na ação da visão e da leitura. Aprendi a fazer repertórios linguísticos a partir daquilo que o Paulo Freire fala, não é? Do significado dos termos, não é? Do tijolo. Não é? Aprendi, bom, não vou entrar em pormenor, quero dizer que quando eu estudei História da Educação, Filosofia da ou seja, as Ciências da Educação, e me especializei na área específica, perdão, pelo pleonasmo, da alfabetização linguística, antes eu conseguia, em cada 100 alunos, ensinar no primeiro ano uns 70, no segundo ano os restantes. Quando eu me tornei especialista, no contexto de uma equipe de especialistas, é aqui que eu quero chegar, no contexto de uma equipe de especialistas, tem sala de aula, em metodologias ativas, como isso fala, eu ensinava a ler em menos de 3 meses. Qualquer um, inclusive trisomia 21, paralisia cerebral, tudo isso, em 3 meses. E sabiam ler. Era letramento. Não era essa sílaba, não. Sabiam ler. Tu imagina a capacidade dessas crianças de pesquisar. Elas tinham aberto um novo mundo quando aprenderam a ler. Ok? Outra coisa é pensar-se que há uma idade para aprender determinada coisa. E o especialista vai pôr em pacotinhos aquilo que vai ensinar. Não é assim. Não é. Não há uma idade para aprender a ler. Eu ensinei a ler uma criança com 2 anos e 5 meses. Eu sei que toda a gente vai ficar zangada comigo, quero lá saber.
ela era uma senhora com 32 anos e um velho de 92. E eu era especialista, com outros especialistas, no contexto de uma equipe, cuidando dos outros com os outros, e não metido num cubículo de sala de aula, trabalhando apenas a minha especialidade. Nós estamos aqui com o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, um dos grandes nomes internacionais da educação, importante porque ele ajudou a transformar muito a educação da contemporaneidade. Professor, a ideia de comunidade, comunidade que envolve ali a vizinhança da escola, mas especialmente a família. Qual que é a correta abordagem de aprendizagens vis-à-vis a comunidade, professor? Bom, eu começo por dizer que não há comunidades de aprendizagem. E se quiser, poderemos conversar sobre isso. Comunidade de aprendizagem é definida, é um construto. E nela aprendemos uns com os outros. É um território físico, mental, espiritual até. É composto dentro desse território, que também pode ser a internet virtual, é composto de pessoas. As pessoas são os seus valores. Esses valores contribuem para fazer uma matriz axiológica, condutora, não é? Porque toda a aprendizagem é, por exemplo, é pelos valores, como eu costumo dizer, um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, ele é valores. Então, os valores conduzem a princípios de ação, a ação requer uma outra organização, e nessa comunidade, os tutores, porque professores passam à qualidade de tutores, desenvolvem com as crianças, os jovens e os adultos, sem separação por ano, ciclo ou o que é que seja, abrangendo toda. Aliás, em Jontier, em 91, falou-se de educação ao longo da vida, parece que ninguém escutou. Então, quando surge a ideia de comunidade? Surge no Brasil, com Lauro de Oliveira Lima. E, portanto, eu não vou aqui citar Lauro de Oliveira Lima, recomendo um livro básico que é A Escola para a Comunidade. Depois, nos trabalhos de Agostinho da Silva, que em 1944, creio eu, 45, cria a primeira comunidade de aprendizagem do Brasil, em Itatiaia. Depois há várias iniciativas que vêm já do princípio do século, com Eurico Barçanufo, Alessandro Zecchiari, vem com, inclusivamente, com a Maria Nilsson, dos colégios vocacionais. É um ninho de comunidades de aprendizagem ali, que acaba com a intervenção da ditadura. Vêm as comunidades de prática do Seymour Papert, mas vem também para o Brasil, infelizmente, as contribuições de um grande professor chamado Ramon Flecha, que na década de 90 publica um trabalho. Eu estava em Barcelona na altura, quando ele publicou, ele é de Barcelona, publicou os princípios da aprendizagem dialógica. Uma senhora daqui do Brasil fez doutoramento com ele e trouxe para o Brasil. E foi uma praga total, porque fazer uma biblioteca tutorada, um projeto interativo, uma leitura literária, são aquilo que eu chamo paliativos, que se vão juntando àquilo que existe. Olha, há uma imagem, eu gosto muito de metáforas, há uma imagem que eu junto a essas comunidades, para não falar mais delas, porque poderia dizer algo embaraçoso, porque elas são muito apoiadas, muito financiadas. Acabei por dizer que a última comunidade que existiu no Brasil foi o Projeto Âncora, que foi destruído pela corrupção. Um dia talvez eu conte isso nas minhas cartinhas. Eu vou-me desviar aqui um pouquinho mais para a luz, porque eu estou dependente. Vou desviar um pouquinho, esperei um pouco, porque estou numa situação precária. Então penso que agora já se vê melhor o rosto, embora ele não seja grande coisa para mostrar. Vamos lá. Eu comparo sempre estas iniciativas, escreve-se muito sobre comunidade de aprendizagem, mas eu não sei onde é que elas estão. Aqui há um tempo atrás, estou numa palestra, não é?
um colega meu foi para o palco, mostrou o PowerPoint e falou de ter visitado comunidades de aprendizagem. Aí eu perguntei se ele me podia fazer o favor de me dar o endereço de uma delas. Não deu. Depois veio outra, falou que tinha ido a escolas inovadoras. Eu perguntei-lhe o endereço de uma escola inovadora. Não deu. Eu penso que é bom motivo para pensarmos sobre isto. Andamos a falar daquilo que não existe, não é? Então, está aqui a passar um amigo que vai ligar. Cá está. Obrigado, Humberto. Eu sou assim, eu faço lives, faço em qualquer lugar. Eu estou aqui no sul da Bahia. É sábado. E com todo o gosto eu estou a falar contigo. Só que as condições são estas. Bom, mas vamos lá. Na Idade Média, os reis e os senhores feudais mandavam a fixar as leis. Não é? Como agora o autoritarismo do Ministério também faz. Afixava-se nos papiros, punha-se nas cascas das árvores, enfim. Quando vinha uma nova lei, como o papiro era muito caro, os reis mandavam passar uma pasta por cima, uma cal, e quando a cal secava, escreviam a nova lei por cima. Okay? A antiga estava tapada. Só que quando eles a fixavam, vinha a chuva, vinha o vento, a cal caía, ficava a lei anterior. Dá para entender a metade? Pois é. Nós passamos os últimos 50 e tal anos fazendo palimpsestos, pondo cal e novas práticas em velhas práticas que funcionaram sempre. Nunca deixaram de funcionar. E quando aparece uma coisa tão bela como a comunidade de aprendizagem, ou outra, tantas que vós tendes anunciado, a tendência é para o sistema assimilar, degenerar, fazer seu e continuar tudo igual. Eu pergunto sempre isto. Depois de 1971, em 1970 tem a Carta do Fogo, não é? E há uma reação lá estou eu, com a desescolarização, com o Elites, com a desescolarização. Em 71 se publicou a última obra de educação. Daí para cá não há mais nada. Há muita tese, muito paper, muita coisa, mas não há mais nada. Absolutamente nada. É triste, não é? E, portanto, em relação às comunidades, como em relação à relação escola-família, etc., continua tudo igual. A família fica no portal da escola, não entra. Pois é. As crianças são, como já falei, remetidas para cubículos chamados salas de aula, como há 200 anos. Bom, eu vou parar um pouquinho porque começo a ser este velho rabugento insuportável. Estamos em pleno São Sebastião, em Caraíba. Né? Isto é mesmo ao vivo, né? Vamos lá. Já pararam com o flutório. Vamos lá, professor. Muito interessante isso que você está dizendo para a gente da importância da comunidade. E, para quem está nos acompanhando aqui, há uma distinção muito importante entre duas expressões, dois termos, dois tipos de organizar as pessoas, a sociedade, né? Nós temos a comunidade, uma formação societária, a sociedade organizada com o mercado, com o trabalho, com o contrato, em que prevalece a racionalidade, e nós temos a comunidade, que é algo que está ficando um pouco para trás, né, professor? A comunidade que tem mais uma âncora, para usar um termo que você gosta muito, tem mais um esteio ético, não é mesmo? Valores, da importância maior às pessoas, não é mesmo? Não instrumentalizar a criança, o adulto, o idoso, não é mesmo? Aquilo que nós propomos agora, e se vós quiseres, essa nova construção social, ela tem a escola como um vértice de um triângulo. E esse triângulo é o da família, sociedade e escola, juntos, que é isso que está na lei. Mas tem uma segunda triangulação, que é a escola, que não são edifícios, são pessoas, juntamente com a arte e cultura local, comunitária, e a saúde pública e ambiente local, comunitário. Depois tem outra triangulação, que é a escola, o poder público e organizações como a vossa,
ou universidades, onde estão saberes que importa cultivar. Porquê é que eu falo isto? Porque aquilo que nós temos hoje, malgrado o vosso trabalho e o trabalho de muito boa gente, é um sistema que nasce hierárquico e autoritário, não é? Por ser militar, da indústria do século XIX, ou seja, padronização de tempo, produção série, etc. E que leva a que o professor, que não tem qualquer autonomia, nem os diretores, têm dever de obediência hierárquica, reproduzam esse modelo. Porquê? Porque têm medo de perder o emprego. Esta é a realidade. O emprego é sempre precário. Mesmo quando eles já estão com o concurso feito e tudo lá, pode vir um diretor ou quem quer que seja para complicar, instaurar um processo. Eu tenho uma colega que está a passar por isso. Quando quem está fora da lei é o sistema. Repara, quando eu olho para o IDEB do lugar onde eu estou, vamos lá, eu fui ver o IDEB do lugar onde eu estou e partindo do princípio que pelo menos o IDEB 5 seria expectável, é o IDEB nacional, ou seja, metade não aprende, não é? Metade não aprende, ou seja, o direito à educação não existe, mas eu vim deparar com um IDEB não só irrisório como trágico. O IDEB de final de ensino médio, aqui onde eu estou, é 2.2. Ouviste bem? 2.2. Sabe? Significa que em cada 100, 80 não aprendem. Completa o ensino médio sem saber ler nem escrever. Então, o que nós devemos fazer? Nessa nova construção social, a família está lá, desde sempre, como está na ponte, no Conselho de Direção em maioria. E os professores estão lá, na dignidade do exercício do mundo profissional. Nenhum pai vai dizer aos professores como é que vão trabalhar. Nunca. Que o professor sabe muito bem o que faz e por que faz. Mas tem também a sociedade. E tu dizes que ela é racional. Não é. É cada vez mais irracional, fundamentalista. É cada vez mais preconceituosa. É cada vez mais algo que eu não vou dizer. O que é preciso? Quando o professor chega à conclusão, repara bem agora, te concentra bem, porque eu vou dizer algo que pode ferir sensibilidades. Quando um professor, como eu, chega a um ponto em que já recorreu a tudo o que havia, materiais, autores, pedagogias, tudo, e percebe que continua a não ensinar todos. E entra numa crise moral tremenda, porque o modo como trabalha não ensina a todos. A crise se agravou e entrou numa crise ética. O bem-estar comum, o bem comum. Não era só o direito à educação, era o bem comum que eu não promovia, porque trabalhava de um modo que vinha de há 200 e tal anos. Então, essa crise moral, essa crise ética só é resolvida de uma maneira, com uma decisão ética, uma decisão de mudar. Mas mudar não sozinho, mudar em equipe. Há professores para fazer isso. A maioria tem consciência disso. Estamos à espera de quê? Eu espero que a rede pedagógica auxilie esses professores que tomam uma decisão ética, porque os outros não são professores. Vão morrer de dores de aula. E perdoai este manicaísmo, mas é assim. E eu sei que nenhum palestrante, ninguém diz isto senão eu. Mas eu sou assim, velho e insuportável. Porque ninguém daqueles que eu conheço, amigos, universitários, puseram alguma vez os pés no chão de uma escola. Eles falam daquilo que não sabem fazer. E dizem aos professores para fazer algo que é impossível, sozinhos, em sala de aula. É triste, mas é esta a realidade. Então, nessa nova construção social que nós estamos a fazer, quando digo nós, é muita gente, e espero que a rede pedagógica também participe. Pelo menos a expectativa que eu tenho é de que é uma organização que está interessada no bem-estar dos professores e das crianças. Senão não estaria aqui. Então, esse sistema hierárquico e autoritário vai ser substituído por um sistema de aprendizagem, não de ensinagem, de aprendizagem, onde há ensino,
Onde há sala de aula, vamos partir da sala de aula, porque é isso que as pessoas sabem fazer e têm de valorizar o que a pessoa sabe fazer. Vamos partir da sala de aula com aquilo que o professor é, com aquilo que ele sabe fazer, com aquilo que ele é e não como eu quero que ele seja, mas com amorosidade e coragem. E vamos partir para transformar um sistema hierárquico num sistema democrático. Artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos partir de um sistema autoritário para um sistema equitativo, com sociocracia. Vamos partir, isso existe já, vamos partir de um sistema imoral que, sabendo que não ensina, continua a ensinar da mesma maneira, para uma nova construção social, que é uma comunidade de aprendizagem. Vamos partir da falta de ética, dos crimes que cometem com falta de ética, são crimes. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando um professor quer fazer algo diferente para melhor, fundamentando nas ciências e na lei, aparece sempre alguém do Ministério, ou do que quer que seja, que faz assédio moral. Porque a pessoa que impede não fundamenta porque é que impede. Impede porque é conceituoso, impede porque é reacionário, porque é autoritário. Então, configura crime de assédio moral. Quando uma escola e um ministério, como agora este, continua a fazer aquilo que não deve fazer, isso configura crime de ineficiência administrativa. Porquê? Porque daqui por 3 anos, quando acabar este governo, vai-se ver, está tudo na mesma. Os índices, os IDEBs, vão ficar todos na mesma. Já há 4 anos, há 8 anos eu falei isso, há 8 anos eu estava com o Renato Chanin no Ministério, eu chamei a atenção, e eu não tenho a minha verdade, eu não tenho as verdades, eu tenho a minha prática, fundamentada nas ciências e na lei. Depois, em vez de um sistema antiético, como nós temos, nós vamos escapar a outros crimes. Por exemplo, cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Ok. Eu fiz um teste em Portugal e outro no Brasil. Perguntei a 1000 professores em Portugal e a 1000 no Brasil o que é que dizia no PPP sobre, por exemplo, a avaliação. Respostas. 90%. Ainda não li o projeto. Dá para perceber, hein? O projeto político-pedagógico é uma lei, é a lei da escola. E depois, a ignorância da lei é crime. E depois, eu sei que há muita gente que não gosta disto. Se não gosta, ponha para o lado. Eu sou assim. Porque eu sou leal aos meus colegas professores. Não faço festinhas ao ego. Nem lhes dou porcariazinhas para eles fazerem na sala de aula. Eu digo-lhes que é possível melhorar o nosso estatuto social, é possível ter mais dignidade na profissão. Bom, mas para só completar com mais um crimezinho, repara, quando... Até me custa falar deste porque é demasiado grave. Quando um ministério, uma universidade, uma escola, publica a sua proposta pedagógica e na prática faz o contrário, isso é crime de falsidade ideológica. Estão a dizer aos pais, voltando à família, que vão fazer dos filhos cidadãos, autónomos, responsáveis. Não fazem nada disso, fazem o contrário. Isso é falsidade ideológica. Se quiseres, eu continuo com outros crimes. Agora, o que te vou dizer é que em 1981 eu me cansei muito de certas coisas que aqui estamos a conversar. Aceitei ser político por 4 anos. Fui prefeito da minha cidade. Fui vereador. Fui deputado. Fui membro do Conselho Nacional de Educação. Sabes o que eu fiz? Nem vou falar. Porque é preciso que apareça no poder público gente iluminada. É preciso que apareçam nas secretarias, e já apareceram. Eu estou a trabalhar com 22 maravilhosas secretarias de educação. De pessoas conscientes da necessidade de mudança e inovação. Que não vão entregar o erário público a fabricantes de ilusões. Ok? E há muitos por aí. Muitos, infelizmente. É preciso uma nova construção social. Este, há muitos anos já que não funciona. E provoca muito analfabetismo, muita ignorância, muita doença, muito burnout, muita coisa que não deve provocar.
Há 10 anos atrás, eu tinha estado em Portugal e estava preocupado, porque eu via que os professores estavam doentes, como estão, não é? Mas foi um período bem crítico. E eu, preocupado com os meus colegas, e fiz essa proposta. Vão saindo desse torpor, dessa normose, fazei aquilo que é preciso fazer. Não quiseram saber, mas ficaram escandalizados, chocados, quando uma professora, no auge da depressão, com o seu filho, de 4 ou 5 anos, vai para um hotel, sobe ao 12º andar e se atira com o filho, suicidando-se. Foi o limite. E aí começou todo um movimento. Mas foi preciso que uma bela professora, uma bela mulher, se suicidasse. Será que nós não vemos as invasões das escolas e a morte de crianças e professores para perceber que está tudo errado? Hoje de manhã eu estava a fazer uma live e entraram hackers com cenas eróticas. É isto, é toda a hora. Bonsais humanos, aberrações que a escola produz. Felizmente, há famílias que cuidam bem dos seus filhos e, apesar dessa escola, se tornam adultos responsáveis, cidadãos. Apesar dessa escola, há professores responsáveis, maravilhosos, que são a maioria. Só precisam de uma coisa: tomar uma decisão ética de mudar. E aí estará a rede pedagógica, estarei eu, estarão outros, para os ajudar a mudar e a inovar. Como já falei demais, acho que me vou calar, até rima. Diz Edvaldo. Professor, fique bem à vontade, nós já estamos aqui te ouvindo com muito prazer. A hora que precisar de sair, só avisar para a gente. Porque se for conversando aqui, a gente realmente está aprendendo muito e estamos realmente curtindo muito essa troca de ideias aqui com você, professor. Muitas reações positivas, favoráveis aqui nos comentários. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a instituição família, professor. A família em Portugal, a família aqui no Brasil, a família no mundo. Porque muitos professores, muitos profissionais da educação dizem o seguinte: nós não damos conta, como escola, como educadores, de lidar com crianças desestruturadas, crianças que são formadas em lares sem a mínima estrutura. O que você nos diz sobre isso, professor? André, é muito mais. Direi que há famílias desestruturadas como há escolas desestruturadas e sociedades desestruturadas. Eu tenho filhos que são professores e eu digo-lhes sempre que hoje é muito mais difícil do que há 55 anos. Porquê? Há 55 anos a criança chegava à escola a conversar. Eu não sou saudosista. Atenção, não digo que é melhor antigamente. Não, não é. É melhor agora, apesar de tudo. Hoje, uma criança chega à escola, ela não fala, ela grita. Ela está junto de mim a gritar, porque ela está numa civilização de ruído. Tu vais a um restaurante, se quiseres fazer ouvir na tua mesa, tens de gritar. Ok. Então, eu percebi todo esse movimento, porque quando uma criança fazia uma perrice, não? Porque fazem, é natural, para fazer valer a sua vontade, nós normalmente embalávamos ou metíamos a chupeta com açúcar, até alguns, não é? Agora não, quando a criancinha com 1 ano, um pouco mais, começa a fazer birra, entrega-se um celular. Ok. E então a família não existe. Cada um está com o seu acesso à internet. Falando com entidades que às vezes nem existem. Expostos, a criança exposta a grandes riscos. Ela vai se deformando. Lógico. Vai ser cada vez mais egoísta. Não comunica. Eu quando entro numa escola e vejo que está a tocar para o intervalo, eu fujo. Eu já não consigo ver aquilo. Saem como loucos, pegam o celular, sentam-se no chão, os corredores são avenidas de celulares. Toca para dentro, vai para... O que é isto? E onde é que eles aprendem isso? Pequeninos, desde o ventre materno, a partir do 6º mês, que eles já aprendem. No 7º mês aprendem a falar no ritmo da fala da comunidade, dentro da barriga da mãe. Bom, então,
Eu não sei se soubeste daquele caso em São Paulo, de um mocinho que estava desde manhã agarrado ao celular, lá nos joguinhos. Quando chegou ao fim do dia, os pais foram jantar. Isto foi, apareceu no jornal, mas foi tirado rapidamente, porque não convém, não é? Foram jantar e o pai pediu-lhe para ele parar com aquilo que ele nem sequer comia. Eu estava na mesa. O irmão mais velho conseguiu tirar-lhe o celular. O que é que ele faz? Uma criança de 10 anos, creio, 9 ou 10 anos. Foi ao quarto do pai, pegou na pistola do pai. Matou o pai, matou a mãe, matou o irmão. E quando lhe perguntaram porque é que ele fez aquilo, porque eles não me deixavam fazer o joguinho que eu gosto. Nós estamos a criar monstros. Já há muitos, estamos a criar mais. Porquê? Porque a família está isolada, está desestruturada, está isolada. Porque a escola está isolada. Porque o professor está solitário na sala de aula. Porque a sociedade é um conjunto de seres egoístas. É o salve-se quem puder. O Edgar Morin dizia que a escola da modernidade nos confirmou numa ética individualista, que nos impede de pensar a responsabilidade por atos coletivos. É bom que se reflita sobre isso. Aquele jovem de 60 e tal anos, ele sabe o que diz. Então, ao invés de estar a fazer queixinhas da família, que as pessoas façam aquilo que nós fizemos no projeto Âncora. No projeto Âncora, houve professores que moravam em São Paulo, nas suas casas, e foram viver nos barracos das favelas durante um tempo. Ganharam a confiança das famílias. E aí, a prostituição recuou, o tráfico recuou, as milícias migraram. Dá para entender? As famílias só precisam de interlocução. Precisam de especialistas, voltando ao início, em paricultura, precisam de especialistas em psicologia, precisam. Mas que essa especialização não seja dentro de um quadradinho, de um cubículo chamado sala de aula. É preciso, de uma vez por todas, a partir da sala de aula, fazer algo bem diferente. Então as famílias reproduzem o modelo que tiveram, como o professor reproduz o modelo que lhe deram. O modo como se aprende é o modo como se ensina. Quando um professor passa a vida aos berros, eu quando entro numa escola eu fico louco, é só berro. Quando eles saem, aquilo parece uma boiada. O que é isto? Olha, em 1970 e pouco, havia uma coisa chamada o leite escolar. Ou seja, mensalmente havia um caminhão que levava o leite escolar às escolas. Várias vezes eles voltaram para a Secretaria de Educação dizendo que não estava ninguém na escola da Ponte. Estava. Só que eles não ouviam a gritaria que ouviam nas outras escolas. E pensavam que não estava ninguém lá. Dá para entender? Durante 30 anos, o meu tom de voz foi este que eu agora vou produzir. Então, alguma dúvida? O que queres que eu te faça? A aprendizagem é de 1 para 1. Eu não falo de 1 para 2. Eu estou aqui a falar contigo. Que se outros estão a ouvir, tudo bem. Se quiserem que eu fale com eles, que me façam perguntas. É 1 para 1. Todos os projetos humanos são. Fazer um filho é 1 para 1, que eu saiba. Um sozinho não faz. É um projeto básico. Então, as famílias podem ser responsáveis por muita coisa. A escola também, a sociedade também. Mas enquanto estiverem de costas voltadas, não cumprirem aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases, que diz: a educação é dever da família, vírgula, sociedade e Estado. Ou seja, vírgula, copulativa, a sindética. E copulativa, não é disjuntiva. É com. E o que é que se faz? O pai leva o filho à escola, fica no portão, não pode entrar. Dentro é metido num bunker, sozinho. E a solidão dela é a solidão do professor e vice-versa. Estão todos sozinhos. E crescem sozinhos. E para se fazer ouvir, gritam. E para continuar no celular, vão continuar a gritar. Vão padecer de privação de natureza. Vão padecer de problemas dos olhos e dos ouvidos. Vão padecer de problemas vários. Os maiores, sociais. As fake news.
que não desenvolvem senso crítico. Porque não se veem a si mesmos e por isso não veem os outros. Porque ouvem, mas não escutam. Que têm sempre razão. É triste. Mas eu não sou desesperançoso. Nós temos montes de pessoas maravilhosas. Esses, por exemplo, que num sábado à tarde estão a aturar este velho insuportável. Eu tenho... Olha, não posso falar que começo a emocionar. Dá para entender? Professor, você falou da sua incursão na política, e a educação é um projeto político na medida, né, em que tanto a política como a educação visam a integração, a integralização, melhor dizendo, da pessoa, da criança especialmente. Como que a escola e a família podem combinar forças para formar uma política que realmente transforme a educação, transforme a pessoa e transforme a sociedade, professor? Porque hoje nós estamos carentes de grandes exemplos. E nós gostamos de trazer você aqui na Rede Pedagógica, professor José Pacheco, da Escola da Ponte, porque você é uma grande personalidade, é uma grande referência. Mas hoje nós temos pouquíssimas referências. Nós temos mais referências ruins. As pessoas olham e quem imita essas referências se tornam seres humanos piores, mais pobres. Então, como, professor, fazer uma atuação política entre escola e família para o bem da educação e da pessoa? Olha, quando eu descobri que há professores que veem o Big Brother Brasil, eu fiquei aterrorizado. Eu sei que não deveria dizer isto, posso estar a incomodar alguém. Podem continuar, não tenho nada contra. Mas é grave. Então, hoje fala-se muito de educação integral, em tempo integral. Naquela altura, quando eu fui político, nós vínhamos de uma ditadura de 48 anos. Foi a maior ditadura, a mais extensa da história. E um povo não adormece fascista num dia e acorda democrático no dia seguinte. É preciso uma política educacional que mexa com a estrutura da sociedade. A educação é a base. Todo mundo fala isso, mas o que é que faz a partir daí? Então, quando eu fui prefeito, eu compreendi que as secretarias de educação têm muitas dificuldades. Porque fazem política de partido, política local, não fazem política nacional, política de Estado. E a política de Estado qual é? É aquela que vem desde há 200 anos e que é reproduzida e tal e coisa. Eu estive a ver quantos ministros o Brasil teve e qual a sua origem. Ministro da Educação. Numa profissão eminentemente feminina, o Brasil, em cerca de 70 e tal ministros, teve só uma ministra. Só uma mulher. E só esteve um ano. Durante a ditadura, é curioso. É. Depois eu fui ver qual é a origem. Olha, há de tudo. Desde teólogos a filósofos, a técnicos de marketing, há pastores, há tudo menos advogados. Paulo Freire nunca foi ministro, Anísio Teixeira também não. Dá para entender? Bom, então, quando se fala de educação integral, estamos a falar de política de Estado. Ou seja, que o Ministério não vá aos Estados Unidos, como foi agora, a Sobral, para pôr cá aquilo que já não funcionou lá. Pronto. Não é assim. Não é assim. O Brasil tem tudo o que precisa. Eu costumo dizer aos meus amigos europeus, quando me perguntam porquê é que tu estás no Brasil, eu digo porque lá aprendo. Aqui não se aprende nada. Na Europa e nos Estados Unidos não se aprende nada. E olha que eu conheço muito bem esses lugares. Então, quando se fala em educação integral, é essa a educação que deve estar no cerne de qualquer política de Estado. Essa educação integral, ela contempla a multidimensionalidade do ser humano, quando a sala de aula não contempla. E não é culpa do professor. É imposição. Então, se nós queremos realmente contemplar a dimensão da cognição como deve ser, ou seja, desenvolvendo roteiros de estudo, pesquisa, produção de conhecimento, produção de currículo, tal, desenvolvimento local, teremos de mudar
na dimensão cognitiva. Mas se nós queremos tratar a dimensão afetiva, ela não é exclusiva da escola. O afeto nasce quando a mãe sente o filho dentro do seu ventre. É da escola, da família, da sociedade. Quando se fala da dimensão, por exemplo, da emoção, tem que ter especialistas. Aí não dispenso. Agora, sobretudo, numa sociedade doente como a nossa, é preciso. É preciso terapeuta, é preciso tudo isso. Mas é muito mais importante prevenir, não deixar chegar a esse ponto. Então, qual é a função do Estado? Juntar as famílias que padecem desses problemas com os professores que padecem desses problemas, com as comunidades que padecem desses problemas. Mas nós falamos, por exemplo, da dimensão espiritual. Tem que ver as igrejas, sem fundamentalismo, juntar-se. O Deus é o mesmo. É o Deus de Spinoza, se quiseres. É o mesmo. Porquê é que eles se subdividem em tantas fações, em tantas seitas? Tem de ser ensino público, escola pública, leiga, mas com a dimensão de uma espiritualidade saudável. E isso consegue-se com a aproximação da família, o seu credo, que tem todo direito. Se é evangélico, continua a ser evangélico. Eu tenho amigos evangélicos maravilhosos. Se é católico, continua católico. Se é islâmico, continua islâmico. Mas que perceba que o outro também existe e tem direito à sua crença. Quando se pensa na educação integral, tempo integral, estamos a pensar em quê? Em 4 horas de aula, mais 3 horinhas de contraturno, mais não sei quantas. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu acompanhei a Jacqueline Moll no Mais Educação e disse-lhe isso. Não é nada disso. Tempo integral são 24 horas por dia, 365 dias, 6 horas por ano. Até dormir a gente aprende. Então, estamos mergulhados em equívocos. E quem está no Ministério não deveria estar. Que desse lugar a quem sabe. Que há muito boa gente aí, muito boas cabeças, para que realmente o Brasil, a partir daquilo que tem, e é maravilhoso, tem os maiores teóricos do mundo, os maiores. O que eu aprendo com esta gente? Mas continua na cauda, das pisas, como se isso fosse, quero lá saber do PISA. Eu quero saber do cuidar de professores e de crianças. E isso não tem nada a ver com rankings, que nada dizem. Mas eu estou em poucas condições para continuar. Nós no dia 25 vamos ter de novo a oportunidade de conversar. E se me permites, já estamos nisto há 1 hora praticamente. Este velhinho vai descansar um pouco, porque são 72 anos de muito, muito, muito trabalho. Me orgulho daquilo que faço. Sei que é precário e deficiente e às vezes inútil, mas é o que eu sei fazer. Estarei à vossa disposição e à disposição de todos que nos estão a ouvir, porque sou professor e acredito nos professores. Muito bom. Estamos então chegando aqui ao final desse bate-papo aqui com o professor José Pacheco, inspirador da Escola da Ponte de Portugal. Como eu disse aqui, uma grande personalidade da educação, muito influente, um intelectual com a memória fantástica, né, professor? Que memória que você tem, lembra de detalhes, de muitas histórias. É uma pessoa muito importante. Você que não conhecia o professor José Pacheco, a nossa recomendação é que pesquise mais sobre os pensamentos dele, leia as obras do professor Pacheco. Foi um grande amigo do Rubem Alves, que se impressionou, né? Que é engraçado isso, mas o Kant, esse nosso famoso Kant, leu uma obra de David Hume, que era bem jovem na época, e se transformou, e depois, já idoso, produziu a grande obra que produziu. E o Rubem Alves também teve um impacto muito forte ao visitar a Escola da Ponte, ao conhecer você, professor Pacheco. Parabéns por toda a sua contribuição. Parabéns pela fé que você tem na educação, pela fé que você tem nas crianças, mesmo naquelas crianças que se corromperam aí pela vida, pelas condições que os adultos não proporcionaram para elas. Muitas se corromperam e se tornaram pessoas, né, destrutivas. Mas, com certeza, a escola tem um papel também de restauração. Eu gostaria, professor, que você fizesse aqui as considerações finais. Nós vamos estar novamente com o professor José Pacheco na quinta-feira,
dia 25 de janeiro, às 19 horas, vai ser encantador. Venha e convide as suas amigas, os seus amigos para participarem. Então, professor, deixo com você para fazer as considerações finais. Estava maravilhosa aí a tarde, o cair da tarde estava maravilhoso. Aí, muito bonito mesmo, o lugar onde você está. E as palavras que você nos trouxe estavam mais belas ainda, professor. Ok. Então, pronto, Edvaldo, eu deixaria o seguinte. A vida é serviço. Serviço aos outros. E, portanto, eu deixo o meu contacto para quem quiser entrar em contacto comigo. Se permites. Que continuem convosco, vale a pena. Mas se quiserem ter alguma informação, sei lá, partilhar alguma, que eu possa partilhar alguma coisa que eu faço com essa gente, alguma ajuda, eu vou deixar o meu celular para que façam um WhatsApp. 61. Eu vivi 7 anos em Brasília, trabalhando de graça no Ministério. Portanto, 61, que é o indicativo de Brasília, 999 29 5905. Repetindo, 61 999 29 5905. Ficar em paz. E gratidão, Edvaldo, por este bocadinho. Muito obrigado, professor. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, às 19 horas. Excelente noite para você, professor. Boa noite para ti também. Tchau. Pessoal, este, então, foi José Pacheco, da Escola da Ponte, aqui, né, no aquecimento para a 10ª, olha só, 6ª Semana Rede Pedagógica, Escola, Família, Escola. Família, Escola, Família. Não é? Que essa circularidade, essa reciprocidade, não é? Essa cooperação que deve existir e que deve ser contínua entre família e escola. Para você se inscrever e garantir gratuitamente o seu certificado de 120 horas, basta acessar www.redepedagogica.com.br. Sobre a presença, vocês vão logar depois na plataforma, não se preocupem com isso agora. Vocês vão logar na plataforma, nós temos aí tutoriais para explicar como que funciona, mas é só vocês irem em www.rpad.com.br/login. Quem já tem cadastro na plataforma vai acessar, vai na 16ª Semana Rede Pedagógica e vai clicando nos conteúdos. Nós vamos ter muito conteúdos. Esta vai ser a Semana Rede Pedagógica com a maior quantidade e com mais qualidade de conteúdo, textos, livros, videoaulas, várias videoaulas, vai ser sensacional. Hoje, eu não coloquei aqui muitas intervenções na fala do professor José Pacheco, para não interromper o pensamento dele, é o estilo dele de ir conversando, e a gente acaba intervindo menos, mas eu quero propor que vocês deixem os seus comentários, as suas considerações, tá? Os seus insights, nesta live que vai ficar salva no Instagram, no Facebook e também no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Vamos fazer um fórum de discussões. O que é que o professor falou que você achou interessante? Né? Que ideias que te trouxe as falas, que te trouxeram as falas do professor? Com o que é que você não concorda? Não é? Vamos deixar lá os nossos comentários. É interessante porque você pode reagir também em relação à reação de um outro colega. Isso que é a aprendizagem em rede, a aprendizagem em cadeia que nós temos aqui na rede pedagógica, né? Sensacional, já fizemos aqui algumas lives com o professor José Pacheco, lives longas até, mas com muita aprendizagem e nunca é cansativo conversar com ele, aprender com ele. Não é, gente? A vida que você tem hoje pode, olha só, ela pode ser elevada a um patamar superior. O bom de ser professor é que no que você ajuda a elevar, né, a alavancar as crianças,
né, a dignidade das outras pessoas,